Olá, queridos e amados ouvintes do canal Júnior Refletir em Cristo. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Irmãos, para você que é da CCB e me assiste, eu vou trazer aqui um ex-ancião. E ele vai contar os bastidores. E tudo que ele fala aqui é verdade, porque eu já vi muito disso acontecer nesses 25 anos desse CCB. Então peço para que você ouça aqui, tá? Às vezes você tem os homens de idade, como os mais antigos, idosos, como homens de Deus. Mas digo para vocês, irmãos, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que muitos do ministério entrar no céu. Porque muitos sabem da verdade. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo a fala dele aqui, desses ex-anciões, o que aconteceu com ele e o que ele viu dentro da congregação. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like. E no final eu vou mostrar um vídeo até engraçado do irmão que comprou terno, gravata, porque semana de assembleia, né? Por isso que eu tô assim de terno, de gravata, né? De camisa e gravata, porque é semana da assembleia, né? Os irmãos ficam tudo oriçados. Meu Deus, será que esse ano eu vou ser levantado para o ministério e comprar terno, roupa? No final eu vou mostrar um vídeo muito legal. Vamos ouvir a fala do ancião, vou deixar ele falar bastante. E veja vocês que tudo que a gente fala aqui não é verdade o que ele está falando aí. Nós não queremos destruir a congregação. Triste é ver homens sem amor, sem caridade, sem conhecer a Bíblia, sem exercer o que Cristo mandou fazer na frente do ministério, tomando conta de 10, 20 cidades, de grande povo, querendo impor por sua verdade. Ouça aqui o que esse ancião traz aqui para vocês. Hoje foi do que aconteceu comigo. Primeiro, esse ancião que tratou o assunto, ele era na época o segundo mais antigo do estado. Então esse homem, ele era um homem muito duro. Ele era uma pessoa, parece que ele não tinha uma convenção genuína. Um homem que passou a vida toda na igreja, mas ele não conseguiu. Irmão, porque o problema, às vezes tem gente que fica falando, o irmão está falando da instituição da obra de Deus, como algum falou. Ah, para falar da obra de Deus tem que lavar a boca com água sanitária. Irmão, eu não estou falando da obra de Deus. E uma coisa que você tem que entender, a obra de Deus somos nós, são as pessoas. Deus falou que ele não habita em templo feito por mãos humanas. E nós fomos feitos templo e morada do Espírito Santo. Então eu não estou falando contra a irmandade, aqueles simples, aqueles que têm o coração voltado para as coisas de Deus, não. Eu estou falando de coisa que eu vi, convivi e senti na pele. Porque, irmãos, o problema sério é quando eu era, bora supor, tinha alguns cargos, bora supor, auxiliar do som, era uma maravilha, porteiro, louvado seja Deus, porque você faz parte de pouca coisa que está dentro do seio da instituição, Sim, está dentro do seio do ministério. Mas quando você começa a fazer parte do ministério, do diaconato, ou então do ministério da palavra, aí você começa a entrar em uma área mais perigosa. Você conhece a verdade. Porque eu sinto muito em dizer, mas os irmãos mais perigosos, mais sem amor, mais sem misericórdia, mais sem compaixão, é os que estão mais dentro do ministério, é aqueles que ocupam cargos mais elevados, é aqueles que conseguem ter mais poder, porque ali é uma briga de poder. Eu digo porque eu sei, eu estou falando do que eu sei, são briga de poder, briga por ego, briga porque eu sou o maior, eu fiz mais, é muita coisa. Então eu não estou falando contra a irmandade, eu acho que 80, 90% são pessoas boas, que têm um desejo grande, eles se doam, eles são enganados em algumas coisas, né? Como trabalhar na construção, às vezes eu mesmo fiz, trabalhar dia e noite, às vezes você trabalhava o dia, às vezes tinha que entrar pela noite, que tinha que terminar algum trabalho, então aquilo dali você pensar, não, estou trabalhando para Deus, claro que você estava fazendo uma obra porque ia beneficiar alguém, né? Alguém ia usufruir, que ia congregar naquela casa de oração, mas a glória não é para essas pessoas, a glória é para a instituição que fala a CCB, o CNPJ. Então esse homem que eu estou falando, ele era o segundo mais velho, então esse homem pegou um problema comigo, porque ele era aquele ditador que todas as localidades, no caso tinha ali 7 anciães, então ele queria dominar todas as regiões. Se eu tinha a minha região lá com 7 igrejas, 8 igrejas, ele fazia o que queria, lá eu não tinha voz ativa, era ele que dizia. Só para você ver uma coisa, então ele colocava um assunto na reunião. Primeiro, isso, irmão, o assunto é esse, esse e esse. E eu acho que esse assunto deve ser desse jeito. A partir dali, pronto, ele já neutralizava todos os anciães. Porque todo mundo fica submisso. Todo mundo não tem nenhum que venha dizer, irmão, eu penso diferente, eu acho que deveria. Não tem nenhum maluco para fazer isso. E se abrir a boca para defender as escrituras, ele é tirado do ministério. Você obedece ou você está fora. O que prevalece não é as escrituras, não é o que Cristo mandou fazer. É o que o ancião quer que você faça e pronto, acabou. Porque a partir dali ele fica no sinal amarelo. Então foi o que aconteceu comigo. Teve alguns debates, então
ele como ancião que pegava todas as causas e levava para frente, então era do jeito dele. Então o que aconteceu? Aconteceu comigo um fato, e esse fato era um fato que dava para ser tratado ali. Mas só que como ele tinha uma rixa comigo, ele queria me tirar. Então eu não perdi a liberdade na igreja. Não. Inclusive, hoje é porque eu não vou voltar mais, mas eu tenho o meu trompete. Então, eu tocava na igreja. Eu tinha todas as liberdades. Eu só perdi o ministério, porque era isso que ele queria tirar de mim. E tirou mesmo, sem prova. E o que me machucou foi a covardia. Uma coisa que eu aprendi desde novo, meu pai me ensinou, que a coisa que o meu pai mais detestava, mais tinha raiva, era de covardia. Então ele foi covarde comigo. Por quê? O terceiro ancião, que era o da nossa regional, ele era de outra regional. O primeiro, mais antigo da nossa regional, ele falou: irmão, se o fulano de tal quisesse resolver a sua causa aqui, nós resolveria aqui. Só que se ele levar para São Luís, levar para o Brás, já foi. Porque lá eles não têm misericórdia de ninguém. E era isso que ele queria. O que me machucou, o que me quebrou, o que me fez eu ficar revoltado, não com a igreja, não com a irmandade. Eu fiquei revoltado com pessoas má, com pessoas malignas, pessoas que eles não têm compaixão, eles estão lá para te perseguir. Se você não concordar com ele, é uma ditadura. É uma ditadura. Você vê país aí que tem algum político, então aquela pessoa vai querer combater o sistema que está instalado. Ele é perseguido, ele é morto, ele é expulso, ele é condenado. Eles compram a justiça, ele compra todo mundo e vai contra aquele cara e destrói ele. É do mesmo jeito. Você pensa que vai ter uma reunião. Não é, filho. Você mexeu no calo do ancião, você pode estar com a verdade, filho. A mentira prevalece do ancião que falou. Tem alguns poderosos na igreja, se você, ele oprime o ministério. Vocês, todo mundo tem que ficar aqui. Eu vi um ancião de São Paulo, que presidia sobre o Maranhão, acho que ele voltou a presidir de novo. As primeiras letras do nome dele é D e T. D e T, quem sabe aí, comente aí, gente, que era de São Paulo e voltou a presidir sobre o Maranhão. D e T. Eu tenho uns amigos lá no Maranhão, galáctico lá, hein? Tem uns amigos lá, hein? Eu vi ele falando nas reuniões de anciãos e diáconos. Aqui qualquer um de vocês, se pisar fora, perde o ministério. Ele dizia que tirava o teu ministério e só tirava e acabou-se. Ele tira e faz o que quer, é do jeito dele. Então todo mundo fica, ó, bico calado, todo mundo baixa a cabeça, só diz amém. Ninguém diz um porquê e vamos tratar vamos ver por esse outro lado. Não tem outro lado. O lado é esse. Então esse homem era desse mesmo grupo. Então, só para você ver. Medo, né? No dia que ele foi lá para minha cidade para resolver essa causa, para nós conversar, ele já foi decidido. Ele falou para mim. Ele falou logo para mim: irmão, renuncie. Irmão, mas eu não vou renunciar, eu vou levar para frente, porque eu tenho que saber Olha só, ele força o cara a renunciar, porque aí ele renunciou, aí o ancião não vai ter que se justificar perante os outros por que tirou ele do ministério, manda o cara renunciar. Não renuncia, gente. Olha só. Aí, por ele não renunciar, o ancião vai ter que mentir lá na frente para poder confirmar a sentença de sentar ele, por ele não ter renunciado. E ele força a pessoa a renunciar para ele não ter que justificar perante os outros anciões. Só que ele leva a mentira para o outro ancião, e os anciões, mesmo assim, aprovam tirar o ministério de um inocente. É triste, cara. As provas, quais são as provas? O que é que vai ter? O que é que tem contra mim? Irmão, renuncie. Então ele sabia que já ia me tirar. E para vocês verem, aquele dia, aquele homem me deixou esfaqueado, me perdoe a expressão. Eu fiquei arrasado, acabado, destruído. Olha, porque quem está no ministério e quem está na igreja e é eles têm prazer. Se você tirou o ministério dele, se você tirou a liberdade dele da igreja, se você a igreja não tem mais comunhão contigo, o ministério, então a tua vida acabou. A tua vida é como eu vi um comentário de uma irmã falando que na região aí um jovem, ele vai falar do jovem, especialmente aqueles que estavam no patamar mais baixo, é esse o trabalho do ministério. É cuidar de pessoa, tratar das pessoas, encaminhar as pessoas até o médico que é o Cristo e falar do amor, o tanto que ele é bom. Só que não tem essas coisas. E aí, naquela noite eu não dormi, arrasado, destruído. Ali eu pedi várias vezes a morte agora seria o momento exato para mim. É o que o ancião queria, é isso que eles querem. Você arrasado, é o prazer deles, o que está dentro deles. Nós vamos sentar que a gente quiser e levantar que a gente quiser. Nós somos homens de Deus. Esse morto para mim era um milagre muito grande. Eu estava acabado e não morri. E quando amanheceu o dia, já estava no grupo. O fulano de tal, quando saiu da reunião, que essa reunião foi tratada no meu caso, ele... E outra coisa, antecipou, esse que veio ele e o cooperador, esse cooperador era um cooperador antigo, onde nessa comum congregação eu fui auxiliar do som, fui porteiro, fui músico, fui cooperador de jovem.
esse cooperador, ele tinha muita vontade de ser ancião. Ele tinha muito desejo de ser ancião. Então ele era muito a favor de eu sair. Na época, eu falo muito, mas tenho paciência. Aí na época, quando eu fui apresentado para ancião, ele não queria que eu ficasse na região, porque iria atrapalhar ele. Ele queria, irmão, porque você não vai para lugar fulano e tal. Olha, não queria atrapalhar ele. Olha, atrapalhar o quê, gente? Se é para servir a Deus, atrapalhar o quê? Porque ele quer ser o cara, gente. Para mim bem para longe, né? Para ficar ali naquela região. Só que determinação dos irmãos, eu fiquei ali. Então, ele, depois que terminou a reunião ali, ele bateu no ombro dele rindo, eu vi, e disse, irmão, agora eu vou retornar e vou passar lá na sua casa e tomar um café com você. Então, ele passou na... Já negociando com outro cooperador, que ele queria levantar para ancião, sentando esse, justamente porque ele já tinha um amigo que ele queria levantar. E na reunião ele falou, vou passar na sua casa. Olha só, gente. Tipo, já para ferir a pessoa mesmo. Gente, eu falo para você, cara. É impossível Deus habitar num lugar desse, gente. É impossível. Cidade desse No lugar que eu falo é numa reunião dessa, com esse ministério, com esses irmãos aí. Pelo amor de Deus, né? Cooperador, tomou café com ele, então partiu. Então, mais ou menos dali a uns 3, 4 quilômetros, ele atropelou um homem, viu um homem de bicicleta e ele passou por cima e matou a pessoa. Aí, gente, e continuou no ministério? Rapaz, o cara era poderoso mesmo, hein? Irmão, eu fiquei aliviado, porque eu disse, daí é uma prova para o fulano de tal, que ele está agindo de má fé, ele está com falsidade, ele quer me tirar, ele quer me destruir. Só que foi que ele foi alegar na reunião que tinha matado o homem. Só ele foi para a delegacia, aquela coisa toda. Então, ele alegou porque o homem era sem valor, era um bêbado, era isso, aquilo outro. E ele... Palavras de um ancião, o homem não valia nada, era sem valor, gente. Vai falar isso para a mãe, vai falar isso para o pai, para o filho, gente, para a família. Só tem valor quem é da igreja, gente. É umas coisas que não pode vir de Deus esses pensamentos, gente. Por o que ele quis dizer, ele tinha razão. Então matou o homem. Eu acho que até hoje ele luta aí com causa na justiça. Tem alguns problemas dele lá. Eu acho que deve ter algum processo, alguma coisa assim. Irmão, e aí, como eu falei, esse outro, o ancião da nossa regional falou, irmão, se ele quisesse resolver, não resolveria aqui. Nós ia lá na cidade, ia juntava a família, conversava e dava tudo certinho. Mas se ele levar para frente, acabou-se. E ele quis levar para frente. Então ele ligou para mim e falou, irmão Silvio, dia fulano de tal, você vai para São Luís, nós vamos tratar a sua causa. Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus. Então vai dar bom. Então eu pensei que ia chamar todo mundo e a gente ia se sentar e conversar e debater e saber a causa, quais são as provas, o que é que tem contra mim. Tão grave de haver tudo isso. Olha só, gente. E aí, irmão, que naquele tempo a gente ia para a reunião em São Luís, que era mais ou menos 250, 300 quilômetros, que da minha cidade eu acho que dava uns 300 quilômetros. Já tive 2 vezes aí no Maranhão. Uma vez com o meu ancião, outra vez com alguns irmãos. Conheço alguns cooperador, irmãs aí, irmãos. Você ia com o seu próprio dinheiro. Dinheirozinho que eu trabalhava vendendo remédio natural, de casa em casa. Aquele dinheirozinho eu nunca faltei em reunião, ia dando. Então disse, louvado seja Deus, vai ser resolvida a minha causa. E aí fui para São Luís. Quando chegou lá, passei o dia todinho. E eu falei, irmão Silvio, na hora que começar a reunião, me chama. Passei o dia todinho. Quando foi de noite, ele veio, eu me lembro como que fosse hoje, que ia ter a reunião dos anciãos e diáconos, e claro, eu ia participar também, só que eu não participei. Eu fiquei tão acabado que naquele dia, se eu fosse uma pessoa fraca, eu não sei nem o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu? E aí, ele veio sorrindo, já tinham tratado tudo, ele veio sorrindo, bateu no meu ombro, rindo e zombando da minha cara, e disse, irmão Silvio, a sua causa já está resolvida, né? Nós já tratamos. Mas como assim, irmão? Eu não fui na reunião, não teve... Não, o seu caso eu vou levar para São Paulo. E quando chega lá em São Paulo, ele conta do jeito dele. E lá, os outros lá não vêm dizer, então vamos reunir com ele lá no... Não, já disse logo, já tira a liberdade. E ele foi... Não, o cara vem na reunião, tá tramando, mentindo contra você. Gente, um ancião, diz homem de Deus, vai numa reunião levar mentira contra você, porque ele quer tirar você do ministério. Mentiras. E vem, gente, olha só, gente, é que a gente fica cego dentro do lugar desse, né? A gente fica achando que vai ter justiça, que uma hora eles vão lutar pela verdade, alguém vai falar alguma coisa, não queremos saber a verdade, e vai haver justiça, o cara fica esperando ali até a última hora, porque como um homem normal, o cara te faz um mal aí fora, no mundo, né? No mundo, né? E o cara vem zombar da sua cara, o que ele ganha? Você inventa uma calúnia contra um cara, e você vem na frente do cara, dá risada na cara dele, pela mentira que você contou, o que você faz? O que você faz? Qual que é o homem que não... Não, mas dentro da CCB, o cara vem rindo, tá mentindo contra você, querendo te sentar, tramando contra você, e vem rindo da sua cara. Nós já tratou essa causa. Tipo assim, já sabe que você já era, cara. E vem rindo na sua cara, gente. É Deus desses homens, gente. Por isso que a igreja tá assim. Por isso todo tipo de notícia, gente. Vamos ver aqui.
e levou para São Paulo. E aí eu fiquei, irmão, e aí a casa, como é que resolveu? O que foi que decidiram? Não, só vou dizer no dia que eu for aí. Pô, aquela massacre. E aí ele chegou o dia e veio ele para anunciar para a igreja. A igreja toda ficou revoltada. Teve gente que saiu do culto, aquela confusão, não gosto nem de pensar. E aí eu perdi. Ele disse, ó, irmão Silvio, ele não vai atender mais como ancião, ele vai ficar com todas as liberdades, ele, a música vai ficar tocando, e ele só não vai poder mais atender como ancião. Olha. Então era o que ele queria. Só, irmãos, aquele homem era... Olha só, gente, olha só. Seja justo, CCBiano, você está aqui nos ouvindo. Ele vai ficar com toda a liberdade, poder voltar a ser músico, testemunhar, tudo, toda a liberdade, só não vai ser ancião. Por que não vai ser ancião? Se ele fez alguma coisa errada, ele tem que perder toda a liberdade. Se ele não perde a liberdade, porque não fez nada. Mas o outro não queria, gente. Não é Deus mas não foi Deus que escolheu ele. Não foi Deus que confirmou ele, que vocês oraram e Deus confirmou. Não foi Deus que levantou ele. Mas os anciões são mais Deus do que o próprio Deus. Eles querem ser, aqui eles vão ser. Mas lá embaixo, só o garfinho na bunda. Porque esses caras, falo pra você, é triste. Muito poderoso, ele tinha... Ali os irmãos de São Paulo deram para ele ali mais ou menos umas 3 regionais. Mas deram mais? Cada regional aí com 50, 60. O prêmio dele de ser ruim é ganhar mais 3 regionais. Gente, é isso que esse homem gosta. Você vai ver aqui, ó. Casa de oração. Ele tinha um poder muito grande. Só que depois disso daí, acabou tudo pro homem. Acabou tudo. Porque além de ele ter matado esse homem no dia que ele foi para tratar o meu assunto. Aí, tá vendo, gente? E ele tinha atropelado o cara, hein? Olha só, gente. Irmão, eu digo, porque convivi, eu tinha muito ancião. Nossa regional, nós era 7 anciães. Então você conhece vários anciãos de outras regionais. Você é muito diácono, muita gente. Você é uma pessoa conhecida, todo mundo te conhece. No dia da reunião lá, que o ditador foi determinar, na reunião de ancião e diácono, dizer que a minha causa ia para São Paulo, isso, aquilo, outro, ninguém falou nada, ninguém diz nada, todo mundo fica só esperando. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você vê, tem um monte de amigo, ancião tem um monte de amigo, operador, todo mundo ligando, diácono, vem aqui, congrega aqui, amigo, tamo junto. Na hora que tá vendo a injustiça, não tem um homem de Deus que se diz homem de Deus, não tem um que fala, eu não concordo, estão fazendo uma injustiça contra o irmão. Nós queremos saber o que está acontecendo. Ninguém fala nada, com medo de perder sua carteirinha. Gente, é uma vergonha, gente. O Ministério da CB, o cara tem que ser um frouxo, eclesiasticamente, teologicamente, né? Ele se cala. Ele vê Jesus sendo crucificado todo dia na CB, pela tanta injustiça, mas ele fica caladinho, para não perder o seu reinado, gente. Naqueles boião na África. Vem um leão e pega um boi daquele dali, os outros ficam só olhando, sendo destruído. Né? O leão destrói, os outros ficam só olhando, ninguém tem coragem de enfrentar. Amizade falsa. Os boi, algum grupo ainda vai para cima, mas no Ministério de Ancião e Diácono, não, você é apunhalado até morrer, e os outros ficam só olhando, porque ninguém quer colocar o seu ministério em risco. Olha. Ninguém quer defender os outros, porque não, daí vai fazer mal para mim. Então... Tem uns irmãozinhos simplesinho que ele é do bem, que ele tem uma mente boa. São aqueles que são muito fanáticos pela instituição. Eles são porque eles aprenderam daquele jeito. A gente aprende as coisas, ali é uma aula. Ali a gente participa de muita reunião, é muita reunião mesmo. Então aquilo ali sai sendo domesticado até chegar no ponto. E outra coisa, ele só escolhe para o ministério aquelas pessoas que são simples, que aceitam tudo. E que nunca teve nenhum problema na igreja, que ele nunca se levantou contra nada. Ele é aquele cara que está sempre ali na obediência, ele nunca contestou nada. Então são essas pessoas que vão para o ministério. E são essas pessoas que lá dentro eles são domados, trabalhados e feitos do jeito que eles querem. Só que tem outro estágio. Aí quando você começa a entrar dentro do ministério que começa a ter algum cargo e algum poder, que é te dado poder lá dentro, aí entra em ti o orgulho, tu fica orgulhoso. E aí então tu começa a se achar. E tem uns que, antes de se achar, é jogado fora, porque ele não compactou com o sistema e ele não admite algumas certas coisas. E aí o que é que acontece? Que ele não fica poderoso. Então, de tanto ele lidar com a situação, ele fica irredutível, ele fica uma pessoa que ele não tem piedade de ninguém. Bem rapidinho, só para me terminar esse caso aqui. Aconteceu um dia, um ancião lá da região, ele levou um caso de uma jovem. A jovem estava dando um problemazinho lá na parte musical, e aí ele ficou com raiva dela, e disse, eu vou tirar o carro dela, ela vai perder. E aí levou para a reunião, só que ele encontrou um ancião bem pacífico. Então ele levou e montei essa causa aqui, isso, aquilo, outro. Irmão, vocês já fizeram isso? Já fizemos isso, já também já fizeram. Então ele disse, nós vamos, aqui só tem como tirar o cargo dela, aqui não tem. A gente passou aqui na reunião para anunciar na igreja que fulano e tal não vai fazer mais parte disso, daquilo, outro. Só que o irmão que estava na presidência, ele tinha um pouco de senso, ele era uma pessoa muito amorosa. Inclusive, hoje ele amoroso na CB só. Só que ele perdeu hoje, eu acho que se ele estiver cuidando só de uma igrejinha lá, ia lá no bairrozinho lá. Olha o que fizeram com ele. Porque ele era muito perseguido pelos outros, porque os outros queriam que ele fosse um ditador e ele não era, ele era pessoa do bem.
Então ele falou, não, irmão, a gente tem que entender uma coisa, essa jovem, ela tem uma família, essa jovem, ela tem pessoas que estão em volta dela. Então, se vocês arrancar ela do cargo dela, da ocupação dela, toda a família vai ser prejudicada. Então o que você faz? Ninguém aprova aqui hoje. Vocês levam, você vai e ajunta a família dela, chama o pai, chama a mãe e conversa com eles. E entra num senso, conversa direitinho, para não fazer isso com essa família. Então eu estou aqui para fazer esse relato e eu... Olha aí, gente, você viu, né? O ancião que queria, você tem que pensar, você vai punir a moça, coisas besteira, tirar o cargo dela, tem família, vai sofrer. Ah, você é bonzinho? Você não quer ser ditador? Então, a partir de hoje, você vai ficar naquela igrejinha lá de lá, você não sai para nada. Gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui contra Deus. Eu estou aqui contra o Espírito Santo. Eu estou aqui, por acaso, contra o Evangelho. Gente, isso aqui não é Evangelho que eles seguem, gente. O que esses homens seguem tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele gera no homem longanimidade, temperança, fé, amor, caridade, mansidão, os frutos do Espírito Santo. Nós devemos buscar e orar a Deus para em nós possa ter. Porque nossa carne, nós somos maus, nós erramos todo momento. Mas há nesses homens do ministério os frutos do Espírito Santo? Não há, então não é. O que há no coração do ministério hoje, CB, é o fruto da carne que impera sobre eles. Maldade, engano, mentira, heresias, falsas pregações, tramam um contra o outro, derrubam o outro para levantar os amigos, parentes, cunhados. Tá tendo a reunião lá no Brás, né? Olha isso aqui, a reunião lá no Brás, que até para você ver esse vídeo aqui, ó, porque tá na internet, ó. Ó, tá novinho. Falando dizer que nunca foi usado, eu testei no dia que eu comprei, eu só vesti ele para testar. É um terno novo. Só que eu não tenho coragem de usar, eu comprei ele para usar como ancião, entendeu? Mais um ano se passou. Olha só, esses caras é terrível, gente. E não lembraram de mim, era só pegar o meu nome, irmão, levar. Eu tenho certeza que Deus confirmava, mas alguém tem que levar o nome. E foi isso que ficou faltando, só alguém para levar o nome. Olha só, gente. Abençoe, abençoe nós aí. É uma sátira que o cara fez, mas é uma pura realidade, gente. Né? Eles compram os ternos, esperando na reunião aí, o ministério começou sexta-feira, todo mundo esperando agora quando o ancião chegar. Será que levaram meu nome? Sem ele saber que já está tudo esquematizado. Será que Deus confirmou meu nome? Será que levaram meu nome? Será que oraram pelo meu nome? Irmão, já está tudo esquematizado. Tudo já escrito, quem vai ser levantado, cunhado, doente, um funcionário não, patrão, né? Esquece funcionário. O funcionário está lá cozinhando agora, né? O funcionário está lá cozinhando, não vai ser levantado. Gente, é triste ver isso tudo, né, gente? Mostra que quem impera hoje. É triste ver uma igreja que tinha tudo para ser uma boa igreja. Poderia manter querendo os dons de Deus, só colocar a Bíblia, homens que realmente são convertidos, que têm amor, que têm a vontade de ajudar o povo, de abraçar, porque o povo é muito amoroso, gente. Mas, infelizmente, estão sendo enganados por homens que têm o fruto da carne e não o fruto do Espírito. Leia aí. Fruto da carne e o fruto do Espírito. E veja se essa atitude que os irmãos fizeram com esse ancião é de um homem de Deus. Quero aproveitar e agradecer a todos que estão me ajudando. Só agradecer de coração, todos, conforme eu falei. Tivemos um probleminha, ó. Carapicuíba, Prefeitura Municipal de Carapicuíba, 10 parcelas, né? Tá aqui 10 parcelas. Onde minha esposa, ela explicava as pessoas entenderem mais ou menos, minha esposa, ela abriu o Cresce para trabalhar como corretora de imóveis. Só que ela estava fazendo curso de corretora de imóveis, só que precisava abrir uma empresa na prefeitura. Acho que ela foi lá abrir uma empresa. Isso aí há uns 5 anos atrás, irmãos, ou mais. E aí o que aconteceu? Ela abriu, irmãos, ela foi lá para fechar essa empresa, para você não pagar imposto, que eu acho que é anual esse imposto. E ela deu entrada, só que eles pediram mais um documento. Só que os documentos que ela pediu, que eles pediram à prefeitura, eles mandaram no e-mail dela, e ela não viu esse e-mail. E ela não mandou os documentos, porque ela não viu o e-mail. Se mandaram também, né? Resumindo, quando foi na sexta-feira passada, bloquearam as nossas contas, na segunda que eu fui ver. E o único dinheiro que tinha na minha conta, na conta dela, eles bloquearam, irmãos. Então nós fomos lá, parcelamos em 10 vezes, e o que aconteceu? Aconteceu que o dinheiro que eles desbloquearam a conta, só que o dinheiro que nós tínhamos lá, eles não vão devolver enquanto não pagar as 10 parcelas. É tipo como se fosse uma garantia, né, daquele dinheiro que fica lá bloqueado, pelo Justiça bloqueou, até que pague a última. A hora que pagar a última,
eles liberavam lá o dinheiro. Tinha 600 e pouco na minha conta, da minha esposa 700 e pouco. Então, nós ficamos sem R$1 para nada, irmãos. Eu quero agradecer aqueles que mandaram aí R$1, R$2, R$5 para ajudar, porque, irmãos, essa semana eu fiquei muito mal e quero agradecer aqueles que ajudaram, tá, irmãos? E aquele que não ajudou e quiser ajudar também, eu agradeço de coração, irmãos. Porque 2 crianças pequenas, você imagina, pôr gasolina, eu levo eles na escola, busco eles na escola, eles querem tomar café, eles querem almoçar. Irmãos, quem puder, quem não puder também, não tem problema, irmão. Não precisa vir falar, xingar, falar mal, não sei o quê. Estou pedindo ajuda mesmo. Até o irmão da CB, não, coitado. Ele até saiu da CB. Aí ele mandou um áudio para mim, não, Júnior, você não pode contar, você não pode contar, tem que esperar em Deus. Eu falei, não, irmão, a Bíblia diz que nós devemos comunicar as vossas necessidades aos santos. A própria Bíblia diz que deve comunicar. Quem ensina que o pobre não deve pedir ajuda, o necessitado, é a CCB. A CCB fala que você tem que orar. Mas quando você vai no culto, irmão, ele pede dinheiro para eles viajar, eles pedem dinheiro para reunião, eles pedem dinheiro para a Europa, eles pedem dinheiro para catástrofe, eles pedem dinheiro para construir, eles pedem dinheiro para comprar terreno, eles pedem dinheiro para tudo, eles pedem. Só que o pobre, ele ensina que não pode. Eu falei, irmão, isso aí da igreja, que o pobre, que o necessitado não deve pedir, isso aí é enganoso, é mentiroso. Falso ensinamento da igreja, porque a palavra, a Bíblia diz que o necessitado deve comunicar, sim, aos irmãos da igreja sua necessidade. Então, irmãos, obrigado a quem ajudou e quem puder ajudar. Tá aqui o Pix, irmãos. Qualquer valor, é melhor pedir do que roubar. Irmãos, eu passei uma semana mal, eu não queria nem levantar da minha cama, irmãos. Não sei se vocês perceberam quando eu fiz os vídeos aí, eu fiz assim uma angústia, irmão, uma angústia. Porque, gente, você imagina, gente. Você tem o seu único dinheiro ali, porque todos nós pagamos a nossa dívida, você deixa ali um dinheirinho para você comprar mistura, você comprar o leite. As crianças de 10 anos e 12 anos come que nem a Lima Nova, irmão. É tomando café, querendo... É almoçando, querendo tomar café da tarde. É tomando café da tarde, o que vai ter na janta? Irmãos, quando eu fui comprar pão e não passou o cartão, e aí eu falei para minha esposa, paga aqui, ó, traz um Pix aqui para padaria que eu tô aqui, ó. Ela falou, também não estou conseguindo, irmão do céu. Tivemos que correr para Carapicuíba, teve que parcelar, era 2.700. Deu a entrada, parcelou 300 e pouco, parcelou o resto. Então não foi, essa semana foi, nossa, mano, parece que foi esse carro quebrou. Aí arrumou o carro, o óleo, a água do carro tá vazando. Tem que deixar lá terça-feira para ver qual a mangueira que tá vazando. Aí na sexta travou, tô o carro parado aqui, ó. Eu ia até pra chácara lá do meu sogro, minha esposa tá lá com as crianças. Eu nem fui, irmão, porque como que eu vou sair de casa? Os carros não dá para andar, o máximo que dá para andar daqui ali no mercado e voltar. Chega em casa, você tem que pôr água de novo, que vaza 1 litro de água. Eu tenho que encostar lá sexta-feira. Terça-feira deixar lá para ver. Aí eu falei, nem vou sair de casa. Você sai de casa, sem dinheiro, sem na casa dos outros. Ficar lá 3 dias na casa do meu sogro. Deus, com a cabeça do jeito que eu tô, Deus me livre guarde. Irmãos, para quem puder ajudar, obrigado quem ajudou, que Deus abençoe, multiplique 100 vezes mais todos aqueles que ajudaram com R$1, R$2, quantia, não importa o valor que você ajudou. Eu só agradeço a vocês, que Deus, eu vou falar o nome de todos, que senão as pessoas podem ficar magoadas. Não falou meu nome. Irmãos, mas eu agradeço, irmãos. Nossa, agora tem que arrumar o carro. Gente, obrigado por tudo. Vocês estão vendo aí, gente, eu não estou aqui contra a CB, querendo destruir a CB, acabar com a CB. Eu fico triste de coração. Porque eu conheço muitas mulheres de Deus, homens de Deus sinceros lá dentro. Né? As pessoas trabalham na construção. Eu vi um vídeo agora onde o irmão disse que a construção que eles estão fazendo na igreja enorme, o povo passa lá e fica olhando. E ele diz que aquela construção serve como evangelização. A construção da CB está evangelizando o povo. Então eles pregam o quê? Construções, templos, orquestra, falam que ninguém ganha salário. Ganha muito mais, gente. A gente sabe, quem vai para o ministério, os benefícios que ele traz. Obrigado, comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Gente, quem puder ajudar, qualquer valor serve. Eu agradeço de coração, porque, irmãos, tem tanta coisa para pagar, luz, água, internet. Gente, é tanta coisa que você não tem noção. Quando você acorda, e o único dia que você tinha para você pagar suas contas e se manter até o próximo você receber, meu Deus do céu, gente, você acorda, não tem R$1, e não podia pedir para ninguém emprestado, porque todo o dinheiro que entrava na conta, estava bloqueada a conta, eles pegavam o banco. Não podia pedir para ninguém, tinha uma hora em Sorocaba, né? Podia ligar para minha mãe, empresta R$300 aí até um dia aí. Era emprestar, mas não podia nem depositar, porque estava bloqueado. Então, na segunda, a gente foi lá, fez um acordo, se eu não me engano, foi na quarta, hoje é sábado, foi na quinta-feira, eles desbloquearam, mas não devolveram o valor que estava lá, tá bom? Agradeço a todos que ajudaram, quem puder ajudar, obrigado, Deus abençoe, bom sábado, aleluia. Estava lembrando hoje, né, nessa época, quando eu era do mundo, eu lembro que na minha vila lá, tinha uns irmãos mais antigos, né, não era da igreja, tá? Eles faziam Juda, né, colocavam assim, pendurado, e quando era
meio-dia, né? Malhava o Judas. Eu lembro dessa época. Eu lembro que uma vez eu fiz um Judas e barrei. Eu não namoro, a minha sogra, que agora a minha sogra, ela morava umas 10 casas na esquina. 10 casas, né? Eles mudaram para lá e eu não conhecia eles, né? Eles mudaram para lá e eu amarrei. Gente, eu era arteiro, gente. Eu era arteiro. Eu amarrei o Judas na porta dela. Na porta dela tinha um poste, um portão, né? Da casa dela. Tinha um poste, só que eu enchia o Judas na época de lixo, que tinha saco, lixo, roupa. Gente, você imagina. Nós, uns 20 crianças com um pau na mão, esperando, acho que dar meio-dia, acho que era, né? Rapaz, nós pegou aquele Judas e malhou. Mas aquele lixo ficou ali em frente da casa dela. Gente, aquela mulher ficou brava. Foi lá, ela foi lá reclamar pra minha mãe, sem saber que ia ser minha sogra. Foi lá reclamar pra minha mãe que ainda tinha sujado. Eu falei, mãe, foi eu não, foi os moleques aí, nós malhamos Judas. Nós somos crentes, eu já era cristão, porque nós já estava malhando Judas. Você já fez isso aí, já malhou Judas? Hoje nem tem mais isso, né? Acho que tem alguns lugares que ainda tem em São Paulo. Mas tinha muito, a gente fazia cada boneca assim bonito, tal, com palha, com um monte de coisa. Meu Deus do céu, eu não lembro dessa época aí. Hoje nem faz mais, né? Grande abraço, bom sábado, 30 minutos, Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixa o like, e se puder ajudar. Ai, meu coração, você me ajuda. Quando eu nem falou a história do papagaio, não sei o que, crente não é fácil não. Sai de uma prova, entra de outra, e na luta, é guerra. Mas Deus é por nós, e agradeço a vocês, que vocês têm todas as ajudas que nós temos pedido aqui para ajudar pessoas. Nossa, quantas coisas nós fizemos aqui. Nossa, eu até agradeço a vocês são maravilhosos, gente. Muito obrigado por tudo, e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.